Sejam muitos bem-vindos nessa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Cauê Linhares. Faço parte de um ministério doido que Jesus me chamou. Que ministério doido é esse, apóstolo? Um ministério de avivamento, um ministério de curas, de milagres. O Espírito Santo, ele nos chamou para isso, ele nos chamou para manifestar o reino de Deus aqui na terra. E para mim é uma honra poder servir e ser útil na vida de vocês. O meu chamado é fazer com que as pessoas elas destravem os 9 dons para que elas desfrutem o avivamento. Então o meu chamado é destravar dons para que elas se tornem avivalistas, tá? Eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para revelar nome, nem CPF, tá? Eu fui chamado para revelar o coração de Deus. Essa é a revelação que Deus me chamou. Apóstolo, quer dizer que você está negligenciando o dom de profecia? Não. Acredito e creio muito no dom de profecia. Acredito e creio muito, mas o que me chama a atenção do Espírito Santo são as evidências dele. Os dons também nos chamam a atenção. Quando Deus ele quer usar alguém para falar, isso acontece naturalmente, porque é uma coisa que flui. Então a gente precisa entender que é tempo de parar de ficar correndo atrás de profecia, de isso, disso, daquilo, sabe? E deixar que o Espírito Santo ele faça. E deixar que o Espírito do Senhor ele opere, tá? Muito mais importante que a gente receber dons, poder, autoridade, unção, é a gente conhecer a realidade. Quem é a realidade? A realidade é o Senhor, o Rei da Glória, o Yeshua, o HaMashiach, ou no original, Jesus, no grego, ou Yehoshua, tá? Independente da caricatura, ele tem que ser original para você, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser real para vocês que estão me assistindo. Pergunte pro seu irmão aí, Jesus é real? Pergunte para a pessoa que está nessa live, Jesus é real para você? Porque se ele não era, ele vai ser a partir de hoje. Se Jesus não era real, ele quer se tornar real. É um convite hoje que eu, Cauê, vim fazer para você. Conhecer Jesus real. Conhecer Jesus com todos os seus atributos, com todos os dons, com toda a unção, com as curas, os milagres, o poder. E aí? Está disposto a conhecer Jesus real? Está disposto a conhecer Jesus como você nunca o conheceu? Exatamente. Olha o que o Lars colocou aqui, ó. Cada um de nós fomos chamados para um serviço, assim formando o corpo, intimidade, relacionamento com Deus. Você é benção. Você também, meu irmão. Que isso, querido. Para mim, a minha maior bênção é estar aqui servindo vocês. E eu quero falar sobre fé. A Bíblia diz que Deus ele procura os tais. Deus ele vai procurar os verdadeiros adoradores. Por que a Bíblia está dizendo que Deus procura os verdadeiros adoradores? É porque existem falsos adoradores. Se Deus está procurando quem é verdadeiramente o adorador em espírito e em verdade, é porque existem uma falsa adoração, existe uma adoração que não é real.
E eu queria saber agora o que é um verdadeiro adorador para vocês. O que é se tornar um verdadeiro adorador? E aí, vocês sabem me responder? O que é um verdadeiro adorador? Porque se ele busca os verdadeiros, é porque ele não quer os falsos. Um verdadeiro adorador é uma pessoa que exerce a fé, o dom da fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é espírito, e o que importa é que a gente adore Ele em espírito e em verdade. Tem muitas pessoas que vocês estão nos assistindo aqui agora nessa live, e talvez você não conhece Deus, não conhece se relacionar com Deus, você não se relaciona com Deus, e você não tem uma verdadeira adoração, você não consegue entrar nessa atmosfera de verdadeira adoração. Mas é muito engraçado porque quando a gente fala de fé, quando a gente entra na lição fé, o Reinaldo está aqui, que é um dos nossos alunos da formação 9 Dons, e ele estava ontem ali conosco na aula, e assim o Espírito Santo falou para mim fazer hoje essa live falando sobre a fé, sobre o dom da fé, porque se você for lá em Hebreus capítulo de número 11, você vai ver que existem heróis que passaram na Bíblia, que foram os heróis da fé, e hoje a gente tem o reconhecimento de muitos generais de Deus, como por exemplo Kenneth Hagin, como por exemplo Billy Graham, como por exemplo Benny Hinn, como T.B. Joshua, como entre outros. Existem muitos ministros que eles não foram aparecidos como hoje a internet, a fama, como hoje muitos não dão credibilidade. É melhor a gente deixar aqueles que são mais usados por Deus ali encoberto. É melhor a gente deixar aqueles que estão hoje se destacando no mundo espiritual e não na fama, não no meio do sistema gospel. A igreja hoje, infelizmente, ela tem vivido um evangelho superfície e raso por conta de que eles preferem buscar as coisas. Existem barreiras que impedem a fé verdadeira, com certeza, Camila. Mas existem também, fora das barreiras e dos bloqueios, o que o sistema produziu, o que o sistema colocou, o que o sistema hoje tampou. Então antigamente precisava vir avivalistas para o Brasil, para a gente conhecer sobre avivamento. Hoje nós estamos no Brasil com pessoas que carregam o avivamento e estão levando para fora, para as nações, para a Europa, para outros países, para outros estados, e estão colocando a estaca, ou seja, estão colocando a bandeira do avivamento. É muito forte aqui o que eu quero falar com vocês, porque entenda isso. Quando você ouve a voz de Deus, se relaciona com Deus, você tem a plena certeza de que quem te levantou não foi homem, de que quem te chamou para o evangelho não foi homem, não foi mulher, mas quem te chamou para o evangelho foi o Rei da Glória. Sabe uma coisa muito engraçada que a gente hoje vê? É que as pessoas, ouça bem isso, preste bem atenção, elas estão dando credibilidade hoje só porque um pastor tem uma fama, só porque um ministro tem um nome, só porque outra pessoa ela carrega um nome, ela enche os estádios, ela enche os lugares. Mas e os anônimos? E as pessoas que Deus levantou, que Deus está usando como diferença, e que estão guardadas, e que estão
e que não estão debaixo de fama, debaixo de nome, debaixo de sistema gospel, evento gospel. Queridos, olha só, eu não tenho nada contra os irmãos que são grandes hoje em Deus e que hoje tem um nome, um legado, e que tem hoje, sabe, ali uma igreja, um ministério ao qual o Senhor deu para eles e confiou na mão deles. Mas eu quero dizer para vocês que hoje há muitas pessoas que elas estão deixando de buscar o fogo do Espírito para buscar uma palavra que mexa com o ego, uma palavra que traga revelação e que conforte o nosso ego. E não é sobre isso, porque Deus é muito mais que um culto de domingo. O Espírito Santo, ele é muito mais que a gente ficar apenas indo para a igreja de dia de semana e mergulhando apenas na nossa cintura. Existem níveis que Deus quer levar a gente para desfrutar com Ele, um relacionamento e uma experiência. Só que eu quero te dizer uma coisa: se você não tiver fé, a fé é o fundamento de te levar a viver algo com Deus. Apóstolo, eu não tenho fé nem de ter um toque do Espírito. Eu não tenho fé de nem ter um momento com Deus. Se você ainda não tem fé de ter um momento com o Espírito Santo, se você não tem fé de ter um toque ou de manter uma vida ativa e viver hábitos dia após dia com Deus, se você não tem desejo de buscar o Espírito Santo, se você não tem vontade de orar, se você não tem vontade de ler a palavra, se você não tem vontade de estar com Deus, é porque está te faltando dom. Qual dom é esse? O dom da fé. Ou talvez pessoas já jogaram tantos baldes de água fria que você deixou de buscar a presença de Deus por influências de religião, influências de pessoas que não querem conhecer ao Senhor, que não querem estar com o Senhor, que não querem viver algo relacionado ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu conheci um homem chamado William Seymour. Esse homem foi taxado de louco. Esse homem foi taxado pela família dele. A família dele não acreditou no ministério dele. Sim, William Seymour, que era avô de Fred Berry, William Seymour, que começou o avivamento lá na Azusa, ele encarou os maiores bloqueios das pessoas, ele encarou o que as pessoas diziam, ele encarou porque ele queria viver algo grande em Deus. E quantas pessoas que vocês estão aqui, que vocês estão nos assistindo, que talvez você não sabe nem o que é Deus. Tá bem difícil congregar em alguma igreja. Na igreja que eu vou nem fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Ao meu redor estão conhecendo o Senhor Espírito Santo através de mim. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. A Camila acabou de colocar que na igreja dela, eles nem falam sobre os 9 dons. Eles não falam sobre o Espírito Santo. Eles não falam sobre Deus. Então talvez você está aqui me assistindo hoje e talvez você não tenha intenção, você tem decepção. Talvez vocês estão me assistindo aqui, vocês não têm mais vontade de orar, vocês não têm vontade mais de ler a palavra, vocês não têm mais aquela intenção, aquele fogo, aquela unção, aquela coisa de buscar ao Rei da Glória. E é muito importante você entender que você precisa voltar a um verdadeiro adorador. Você precisa voltar a ter um encontro ao qual você tinha. E quando você tinha aquele encontro, só estou vendo na internet. Sim, mas Deus está, entenda algo. O Espírito Santo está hoje tirando da mão de quem tinha nome, de quem tem nome, e colocando na mão de anônimos. Eu estou vendo Deus tirar bastão da mão de pessoas e colocando na mão de pessoas que ninguém dava nada, que
ninguém conhecia. Eu estou vendo o Espírito Santo tirando da mão de pessoas grandes, pessoas de nome, pessoas que tinham TV, pessoas que fazia, acontecia, e falando, ó, não é dessa forma. E não é porque tem um ministério gigantesco que Deus está ali e que Deus está se manifestando e que realmente está tendo profundidade. Não é, pessoal, não é porque tem um ministério gigantesco que ele já fez vários eventos, que Deus está no negócio, que o Espírito Santo está ali relacionando-se com as pessoas e levando as pessoas a beber de uma fonte inesgotável. Eu quero saber aqui quantas pessoas aqui querem beber dessa fonte. Quero saber aqui quantas pessoas querem desfrutar dessa fonte. Existem 3 níveis de fé, eu vou falar sobre eles agora. Apóstolo, o que é uma fé natural? A fé natural é quando você entra dentro de um ônibus e você sabe que você vai chegar num determinado lugar sem saber quem está o conduzindo. Pronto, é uma fé natural. Você entra dentro do trem, você entra dentro do metrô, você entra dentro do avião e você sabe que o avião ou o ônibus ou o trem, ele vai te levar no destino que você quer. Você tem a convicção dentro de você que você vai chegar sem saber quem está conduzindo. Pronto. A sobrenatural, a fé sobrenatural, ela é uma fé. Não tá fácil por aí. Não, muita religiosidade atrapalha o agir do Espírito Santo. E como atrapalha? Mas Deus nos chamou para quebrar, né, esses princípios. Deus nos chamou para quebrar Jezabel. Deus nos chamou para quebrar essas manipulações. E é muito bom quando Deus faz isso conosco. Então entenda isso. Quando você entende o que é fé sobrenatural, porque tem pessoas que talvez estão aqui que o Espírito Santo ele está permitindo você passar algo na sua vida, seja na sua área familiar, seja na sua área sentimental, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, seja a área que você está passando uma dificuldade. E eu sei que todos nós passamos por dificuldades. Existem áreas da nossa vida que parece que está dando tudo de errado e a gente fica tão triste que a gente se frustra e fica esgotado. E a gente pensa até em jogar tudo pro alto e falar, ó, deixa então que aconteça como, sabe? E acaba a gente querendo jogar as coisas pro alto. Só que uma pessoa que ela tem o dom de fé inabalável, que é o 3º nível de fé. Falei sobre o natural, estou falando sobre o sobrenatural. Apóstolo, o que é fé sobrenatural? A fé sobrenatural é quando você está passando pela prova, circunstância, adversidade, dificuldade e problemas. Não foi Deus quem criou esse cenário que você está passando, meu irmão. Não foi o Espírito Santo que criou esse cenário. Talvez o Espírito Santo ele te conduziu a esse cenário, ele te conduziu a esse deserto, ele te conduziu ao que você está passando na sua vida, seja o trauma, seja a dificuldade, seja o problema que for. E se você está conduzido a esse tempo, Deus está te observando e olhando para ver se você vai estar com Ele ou se você vai largar Ele. Por isso que vem o nível da fé sobrenatural, porque a fé sobrenatural, ela vai além da natural. Ela entra numa outra dimensão, numa outra magnitude. A fé, quando entra no sobrenatural, nós entramos também no sobrenatural do reino. O que é sobrenatural? É você saber que Deus está fazendo e Ele já fez aquilo que você precisa. Então para de reclamar da vida e comece a agradecer pelas mínimas coisas, porque Deus ele tem algo grande a fazer no meio disso. Só que primeiro Deus quer te dar estrutura. Eita Jesus, esquentou aqui. O Espírito de Deus, Ele quer te dar estruturas.
Estrutura para quê, Cauê? Estrutura para vocês não ser dependentes do dinheiro, para vocês não ser dependentes do homem, mas ser dependente do Espírito de Deus. Senti aqui a unção do Espírito, o poder de Deus. Deus quer falar com alguém aqui nessa noite acerca de fé. Talvez você está olhando pela circunstância, pela situação, e você só reclama, só murmura, só diz, só fala, e Deus está dizendo assim: para de reclamar. O Espírito Santo está falando com alguém aqui sobre fé. O Espírito Santo está dizendo assim: ei, preste atenção, que diante dessa situação que você está vivendo, eu estou te forjando, eu estou te preparando, eu estou te formando. Você vai ver que os maiores avivalistas, eles cresceram debaixo de pressões. Vocês vão ver que os maiores avivalistas, eles cresceram porque teve uma afronta, teve uma pressão maior sobre eles. Você vai ver que os maiores avivamentos que aconteceram na terra é porque antes houve algo ruim, ou antes houve algo como catástrofe. Você sabe o que eu fui aprender sobre fé sobrenatural? Estamos falando dos 3 níveis de fé. Falei natural, estou falando sobrenatural. Segundo nível de fé. Você sabe o que eu aprendi diante da fé sobrenatural? O que acontece, apóstolo Cauê, quando eu ativo a fé sobrenatural? Vou te dizer agora. Lá no comecinho do meu ministério, eu ainda nem ministrava muito poder, muito avivamento como hoje. O Espírito Santo fez crescer isso, fez crescer essa intensidade de mover, de unção, de glória, de manifestações e tudo aquilo que vem com a realidade. Eu não busco ao Senhor por dons espirituais, entenda isso. Eu busco a Ele pela realidade de quem Ele é. Muitas pessoas estão trocando a presença por dons e por autoridades. E muitas pessoas carregam dons, mas não carregam caráter. Mas vamos voltar lá falando sobre fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela vai ativar no seu intelecto, no seu interior, no seu consciente, quando você entender que diante de um deserto, diante de um vale, diante de uma tempestade, você precisa apenas entender que Deus, Ele está no controle de tudo. Agora entra o mais difícil, porque quando eu estou com a fé sobrenatural em ação, quando a fé sobrenatural ela está ativa, eu entendo que diante das maiores batalhas que eu estou vivendo, eu posso me derreter e Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar de novo. Cauê, mas como é difícil sentir Deus. Cauê, mas como é difícil falar com Deus. Cauê, mas como é difícil ouvir a Deus. Lógico, você está birrado com Deus, porque você não está vendo as coisas conforme você queria. Olha como que é a jogada. Olha a diferença disso, presta atenção. Agora, se é para falar sobre fé sobrenatural, quando Deus ele coloca algo ou permite a gente viver algo que parece que a gente não vai sair disso, ou parece que quando Deus nos leva ao deserto, ou quando Deus permite passar um vento, se Deus está permitindo isso, é porque Ele está te distanciando, porque Ele quer falar audivelmente com você, porque no deserto não tem ninguém à direita, ninguém à esquerda, ninguém na frente, ninguém atrás. No deserto é um lugar ermo, no deserto é um lugar que não se vê nada. Apóstolo, como eu sei que eu passei da natural e eu estou agora na fé sobrenatural? Quando você começa a buscar a presença de Deus,
quando tudo está dando errado, quando a figueira não floresce, quando não tem fruto na videira. A diferença é que uma figueira para uma vinha é que quando vem um vento forte derruba a vinha, e quando vem um vento forte sobre a figueira, o que acontece, Cauê? Ela permanece intacta, porque ela pode até tremer, ela pode até dobrar, mas ela cresce mais para baixo, a raiz dela vai crescendo mais, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O que o Espírito do Senhor, Ele está tentando te direcionar nessa noite é algo muito simples. É que quando você viver um tempo de luta, um tempo de batalha, um tempo de guerra, Deus está falando: para de murmurar e busque a minha presença como você nunca o buscou, porque eu tenho uma grande honra para trazer sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua Shakantorolama Sharamane Sherialastama Ramasteria Sheriamane. Vem Espírito, vem, 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 vem. Shokantorila Ramasta Sharamane. Shorelantorila Ramande. O Espírito está entrando aí, dizendo para você: se prepare, se ponha de pé, se coloque de pé, porque é um tempo onde eu vou trazer estruturas. E quando Ele traz estruturas, Ele está dizendo assim: é nos tempos mais difíceis que eu vou me revelar a você, é nos tempos mais difíceis. Lori calante for los toshanda Rila Sharamande. Quer dizer então que você, Cauê, teve encontros sobrenaturais com Deus nos momentos mais difíceis da sua vida? Tive não, eu tenho. Então quando Deus Ele permite eu passar por alguma situação, Deus permite vir um vento, eu já sei que é Ele que quer falar comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar de murmurar e eu vou ativar a fé sobrenatural. Porque um dia faltou gás dentro da minha casa e eu não tinha condições para comprar um gás. E eu perguntei para Deus assim: Senhor, eu estou pregando a Tua palavra, eu não cobro para ministrar, eu faço para o reino, e por que eu estou vivendo isso? Aí é um momento que parece que quando a gente coloca Deus contra a parede e fala assim: Deus, o que agora eu vou fazer? O que agora vai acontecer para que eu viva a sua totalidade, eu veja a prosperidade? Porque a gente pensa, quando Deus não está fazendo algo conforme a gente quer, ou um resultado que a gente quer, é porque algo está errado, é porque algo está desestabelecido. Não, o que está desestabelecido é eu e você, que não está conseguindo entender que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela está reinando sobre a minha e sobre a sua vida. E então o Espírito Santo falou para mim assim, ó, no momento que eu falei para o Espírito Santo, eu falei assim: Senhor, eu sou um homem de Deus, o Senhor me levantou. Qual é o nível de fé quando sentimos cheiros no Espírito? Isso, Adailson, é outra revelação, que entra o discernimento, tá? Mas entenda isso. Vamos voltar aqui para a fé sobrenatural. Porque hoje a gente não consegue visualizar as coisas, e a gente olha para as coisas terrenas e a gente não vê as coisas, Aires, da forma que a gente quer, e a gente pensa: onde está Deus? E Deus está dizendo assim: eu estou aqui, estou do seu lado, estou com você. E aquele momento que eu falei para Deus lá atrás, que eu falei para o Espírito Santo, que eu falei assim: Senhor, eu não cobro para pregar, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu não tenho um gás para dar para meus filhos aqui, eu não tenho o meu gás tinha acabado, eu não tinha condições. E eu falei: Deus, e agora o que eu faço? Aí Deus veio e falou para mim bem assim, ó: você não é profeta? O que o profeta faz?
Ele é a boca de Deus na terra, porque aquilo que ele fala se cumpre, aquilo que ele fala acontece, aquilo que ele fala é determinado no reino de Deus, aquilo que ele fala é boca de Deus na terra. Elias era um profeta, e entenda isso, quando eu percebi que Deus falou para mim, me intimidando, dizendo, você não é um profeta? E por que você não profetiza? E por que você está vendo as coisas dar errado e você não vai lá e age com fé sobrenatural? Eu não estou falando da fé natural. A fé natural já é rasa, a fé natural já não se enquadra, a fé natural já tem certas circunstâncias e doenças e enfermidades que talvez a gente está passando, que a fé natural ela não vai se enquadrar no nível da sobrenatural. Aí eu abracei o gás e eu orei no gás, e depois que eu orei no gás, o que aconteceu, Cauê? Ele voltou a funcionar e durou mais 3 meses. Acredite se quiser, eu vivi isso, eu vivo isso. Então o que acontece quando eu vivo um momento de problema, um momento de dificuldade, um momento de batalha, um momento de travar, um momento que eu estou tentando enxergar o algo melhor na minha vida e não estou conseguindo? Deus está dizendo assim pra gente: pega tudo isso que você está vivendo, faça um gatilho. Como assim, apóstolo? Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Pega todas essas situações ruins que você está vivendo, que Deus não criou elas, que Deus não fez os cenários delas, e todas essas situações que hoje eu e você está vivendo. A gente precisa apenas ter a convicção dentro de nós que o Espírito Santo, ele vai fazer tudo isso voltar ao lugar, tudo isso entrar no eixo. Isso que a gente precisa em Deus vai se encaixar quando eu estiver vivendo os maiores problemas da minha vida, seja ela espiritual, seja ela ministerial, seja ela familiar, seja ela sentimental, seja ela na saúde, e eu começar a me derreter na presença de Deus, e eu começar a mostrar para os espíritos das trevas que eu não sou, olha isso bem, preste bem atenção nessa frase, que eu não fui levantado segundo o homem, mas quem me levantou, quem me designou foi o Espírito Santo. Quem me levantou foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo que me levantou, eu não fui levantado por Mamon. Quem é Mamon? Mamon é um Deus chamado controle do dinheiro. Deus me trouxe aqui para dizer para você: até quando você vai entender que quem te controla não é Mamon? Até quando você vai entender que quem te controla não é o dinheiro? Até quando você vai entender que quem te levanta hoje é o meu Espírito? Tem uma mulher que está me ouvindo agora, e você está dizendo assim: o que é isso que ele está falando? Eu não estou entendendo nada. Tem uma mulher que está me ouvindo e o celular está na mão de um homem agora. Ricalamanto, roxerialamanda, racharamande, ramasteria, xeriamande. O que é isso que ele está falando? Que essas línguas? Aí o Espírito Santo me traz aqui só para afirmar para você assim, ó: é o meu fogo que está descendo, é a minha unção, é o meu poder, e ninguém pode parar. Não há feitiço que para, não há magia que para, não há nada que para um homem empoderado por Deus, meu irmão. Não há nada nem ninguém que pode parar. Ah, Espírito Santo, the presence, glory, Father. Ah, Jesus. Orde comarra vernia lacamanto. Charalamastoria xeriamande. Relamastoria charamande. Relamasteria xeriande. Ramande,
Esse é o fogo do meu Senhor, esse é o poder do meu Senhor, e esse é o poder que me levantou e disse assim: Cauê, é dentro do vento que eu faço você sentir o vento. Não tem problema se o vento estiver ventando, porque dentro do vento eu vou ventar dentro de você e vou provar que nada nem ninguém pode parar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Ramacheria mandei. Oh! Deus está quebrando aqui correntes. Lorde conte rai, orbiacalar biacanci robofanda, ramacha ramande. Apóstolo, o que acontece agora quando eu me coloco na posição? O que acontece agora, apóstolo, quando eu me coloco diante daquilo que o Senhor quer fazer? Quando eu vejo que está dando tudo errado, mas eu vou diante da presença, eu mergulho no rio de Deus, eu me aprofundo no rio de Deus. Deus está dizendo assim: ei, para de olhar por vista. Um homem e uma mulher de Deus, um homem cheio da unção, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não vive estagnada, tem pessoas que ela consegue ficar esmurecendo, ela só sabe falar de maldição, ela só sabe falar palavra negativa, parece que da boca dela só sai coisas ruins. E Deus está dizendo assim: você já não percebeu que eu estou arrancando pessoas que trazem contenda, pessoas que trazem coisas ruins, pessoas que trazem coisas que estão apagando a chama do meu poder, da minha presença sobre você. Você já viu águia andar com um papagaio? Por que a águia não anda com um papagaio? Porque a águia ela voa alto e o papagaio voa baixo. O papagaio fala, a águia executa. Deus está dizendo assim, ó: ei, para de fazer aliança com pessoas que não te levam a conhecer a minha profundidade. Está passando por luta, está passando por dificuldade, não tem problema. Continua persistente, continua firme, continua, porque Deus está dizendo: eu vou te honrar, eu tenho exaltação, eu tenho honra, eu tenho mesa preparada, eu tenho honra preparada. Shakalabara sharamanda, sherialamanda, ramasteriala sharamande, shorolobofanto rilasteriashe ramande. Aí quando eu comecei a entender que Deus foi que me levantou, que não foi homens que me levantou, quando eu ouvi da boca dele a importância que eu tinha para ele, quando eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo, quando eu comecei a entregar minha vida para Jesus, quando eu deixei Jesus vir envolver, quando eu deixei o Espírito Santo fazer, quando eu deixei Deus mover dentro de mim, eu entendi que não é qualquer lutinha, meu irmão, que não é qualquer tempestade que passar por mim, que não é qualquer probleminha que vai me tirar do foco da onde eu estou. Deus está dizendo assim: ei, te falta algo, está te faltando algo. Você tem dois braços, você tem duas pernas, você tem voz, você tem respirar, você tem transpirar, você tem pulmões, você tem rins, você tem pâncreas, você tem fígado, você tem uma casa para morar, você não está passando frio. Está descendo uma poderosa unção aqui, aleluia, Espírito de Deus. Orde colande farde calaptoromonte fascia rama ralastori landarashi diamande shorolonte fancy ande riande sheriande relamande. Tem fogo nas minhas mãos, tem fogo. No mundo
mundo espiritual há fogo se movendo aqui nessa live. Deus está falando com alguém aqui nessa live. O Espírito Santo está direcionando alguém aqui nessa live. Deus está dizendo que tem pessoas querendo desistir, querendo abandonar casamento, querendo abandonar família, querendo abandonar trabalho, querendo abandonar as coisas. Deus está falando: persista, insista. Persista, insista, que no meu tempo eu te entregarei, eu farei, mas fica na minha presença. Jesus pegou aqui. Ai, o Wi-Fi tá ligado. The presence, I know the Father. I believe Jesus. Ai, Jesus, eu vou falar. Ai, Jesus. Nós entendemos que agora, na fé sobrenatural, quando vier um momento de adversidade, quando vier um momento de batalha, quando vier um momento de deserto, o diabo vai fazer de tudo para você largar sua fé. Os espíritos das trevas vai fazer de tudo para que você pare de olhar para Deus como seu pai, olhar para Deus como um verdadeiro adorador. Você tem que entender que até quando você vai colocar essa intenção de que você está magoado com Deus porque você não viu conforme você quer, você não está vendo conforme você quer. Deus está falando porque Ele fala. Ele tem boca e fala. Ele não é um Deus mudo. Ele não é um Deus de barro. Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que se comunica. Eu não estou pregando religião. Jesus, Ele veio. E Yehoshua, o Hamashia, Ele veio para acabar com a religião. Ele veio para demonstrar que através dele a gente acessa o amor com o Pai. Através dele, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem intermédio? Não, Ele é. O Espírito Santo está na terra hoje para nos conduzir à presença de Jesus. Yeshua, o Hamashia. Deus pediu que eu fizesse essa live, sabe por quê? Porque você não consegue estar na presença de Deus. Você está frustrado, você está esgotado, você não quer sair mais da cama. Tem dias que parece que a cama quer te engolir, mas você tem que levantar por obrigação. E você vive um tempo de esgotamento espiritual. Mas hoje Deus falou assim: não. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero fazer tudo novo de novo. Eu quero poder te ensinar, eu quero poder te instruir, eu quero poder dentro do vento falar para você que você pode. Deus falou para mim, Cauê, não foi Google, não foi ministro, não foi generais. Foi para mim que o Espírito Santo falou para mim: ouvi, senti. O vento passava dentro de mim. Passava. E aí o que estava acontecendo? Eu estava sentindo o vento dentro do vento. Eu estava passando o vento, mas o vento eu podia sentir dentro dele. E o Espírito Santo falou para mim: você viu que dentro do vento eu faço você sentir o vento? Ai, Deus não fala, você sente. Quando você sente os sentimentos informativos que vêm através dele. E todos esses sentimentos informativos, ele vem dentro de nós, para que o amor de Deus, ele inunde dentro de você, e tudo volta ao lugar. Apóstolo, qual que é o terceiro nível de fé? Vou falar agora. Ou você tem uma fé inabalável, ou você joga tudo pro alto. Porque eu estou te falando de 3 níveis de fé. Eu falei da fé natural, da fé sobrenatural, e eu vou falar agora da fé inabalável. O que eu aprendi diante disso, apóstolo? Que diante da fé inabalável, você pode estar diante de um cenário, ouça isso.
Você pode estar vivendo. Eu não estou aqui trazendo uma palavra emocional e uma palavra que vai mexer com o seu ego. A minha função é pegar a sua mão e te levar mais profundo no rio de Deus. É pegar a tua mão e falar assim: Deus, eu tô te entregando a mão do teu filho, da tua filha. Então faça ele mergulhar no mais íntimo e o mais profundo de ti, e não solte ele mais de lá, assim como ele fez comigo. E não é fanatismo, é algo verdadeiro. Eu estou dizendo de algo que eu vivo todos os dias. Eu estou dizendo de experiências que eu vivo com Deus todos os dias. Eu estou dizendo que Deus acorda, Ele fala bom dia para mim. Eu sinto descarga elétrica no meu corpo. Eu sinto a unção do Espírito Santo todos os dias sobre mim. Um filho de Deus, ele tem a oportunidade de carregar tudo isso, porque tudo que ele vê o Pai fazendo, ele faz. Apóstolo, e agora? O que eu faço para ter essa fé inabalável? Ezequiel, profetiza lá no vale de ossos secos. Profetiza aonde ninguém quer profetizar, Ezequiel. Profetiza ali no vale, aonde não tem vida. E quando você falar, Ezequiel, quando você profetizar, os membros vão se juntar aos ossos. Os ossos vão se juntar aos membros e vai ter vida dentro daquele corpo. Apóstolo, o que quer dizer fé inabalável? A fé inabalável é quando pessoas como chegaram até mim, quando lá no começo do meu ministério, que acompanharam o meu processo e disseram que eu não era digno de estar no altar, e disseram que eu não era digno de se tornar quem eu estava me tornando. Por quê? Porque tinha inveja. E quantas pessoas que estão feridas hoje por causa de irmãos, pastores, líderes, ministros, que têm a mente fechada, a mente não conhece o sobrenatural, está cauterizado, tem um monte de bezerro de ouro, tem um monte de idolatria, tem um monte de bloqueio. Deus está dizendo assim: ei, eu te separei, Cauê, para viver não um evangelho de superfície. Eu não te separei para viver o raso. Eu te separei para entrar dentro do meu coração. E aí? Ou até quando você vai continuar querendo ir para a igreja para buscar uma palavra que mexa com o seu ego? Ou até quando você vai querer ir para a igreja apenas para a tarde da bênção, apenas para o domingo da salvação? Até quando Deus está dizendo assim: eu estou voltando para buscar a minha igreja e eu quero usar você. Mas para isso, apóstolo, o que eu devo fazer para que isso aconteça? Você precisa ter o terceiro nível de fé ativado. Qual que é esse terceiro nível de fé? A fé inabalável. Testificou, Camila? E a fé inabalável, você vai entender o que é a fé inabalável. O ouro, quando ele é feito e produzido, o ouro é feito por intermédio do fogo, porque vem o fogo, derrete o ouro, e agora pronto, o ouro está pronto. Acho que você não entendeu. Deus está afirmando para mim e para você: é o meu fogo que forma um ministro, é o meu fogo que forma um guerreiro, uma guerreira. É através do meu fogo. Estou sentindo aqui algo fluindo. Deus está tocando em pessoas. Pessoas estão conectadas comigo agora. Eu estou ouvindo o pensamento de pessoas. Isso é uma revelação que Jesus dá na Bíblia. Alamanda rilastoria charama, rilastoria charamande. Eu estou sentindo que pessoas estão sendo formadas. Como? No fogo do Espírito. É no fogo do Espírito que Deus está vendo se realmente você não vai se vender ou se trocar. É realmente no fogo que a fé inabalável, Rosane, ela vem. É realmente no fogo que Deus fala: agora sim, eu te preparei quem eu queria. Mas para te preparar quem eu queria, eu tenho que você entenda: minha mão está quente como pó de prata. Uau, manifestação do poder de Deus. E vai ficar mais ainda, querida.
O negócio vai esquentar mais, tá? O fogo de Deus, o fogo do Senhor, ele vai forjar você a não se prostrar diante a Baal. O fogo do Senhor, ele vai fazer com que vocês se tornem pessoas aptas e pessoas que sirvam a Ele em espírito, em verdade. Entendeu? Deus vai fazer no fogo a fé inabalável ser gerada, para quando situações acontecerem na sua vida, vocês não se desesperarem. Ei, Deus está falando com alguém aqui: não abandone a sua fé, não abandone aquilo que eu te entreguei, não abandone o seu chamado, não abandone a identidade que eu te dei, não abandone, porque eu estou te forjando. Cauê, como que uma pessoa, um ministro, um homem que carrega a unção, um homem que carrega o avivamento, um homem que ora e centenas de pessoas são curadas e centenas de pessoas são impactadas com o poder de Deus? O que eu tenho que fazer para entender? Você precisa ter a fé inabalável. Quer se tornar um ministro de verdade? Quer se tornar um homem que carrega a chama do Espírito Santo? Quer se tornar de verdade, de uma vez por todas, um homem de Deus que aonde você for, as pessoas vão olhar para você e vão falar: ali carrega algo diferente. Você não vai precisar nem falar, você não vai precisar nem expressar. Só de você andar na rua, só de você chegar perto, as pessoas vão falar: eita, senti um arrepio aqui forte, senti algo estranho. O que é isso? É a presença de Deus, é a unção do poder de Deus. Jesus, ele foi levado ao deserto, e no deserto o diabo mostrou para ele, falou: olha o que eu tenho para te entregar, se você prostrar-me e adorar. Tem pessoas que estão aqui que não estão entendendo. Deus está dizendo assim, ó: você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de ficar no seu quarto de oração, você não tem vontade de ter comunhão com Deus. E Deus está dizendo assim: não tem problema, hoje eu vou ativar tudo isso. Hoje o meu fogo vai tocar no seu interior e vai trazer restauração, entendeu? Hoje você vai ter força como de uma águia para voar alto, para chegar em lugares altos, para chegar em lugares que o homem não vai te levar, mas quem vai te levar vai ser o Espírito de Deus. Tolanciada, fanto robo faixa ramanda. Tá sentindo Deus aí? Você tá sentindo algo aí? Me fala. Vocês que são sensíveis ao poder de Deus, vocês estão sentindo Deus falar com vocês? Deus está falando com vocês. O Senhor está dando a direção hoje. A fé inabalável é formada no fogo, e é no fogo que Deus vai ver se você vai abandonar Ele, ou se você vai permanecer na fé, ou se você vai abandonar, ou se você vai permanecer. Ai, Jesus, eu posso sentir o Senhor aqui nesse lugar. Eu posso sentir aqui nesse altar a Tua presença, Senhor. Ardecor milasta rama, charamande relasteria, xeriande, riande, riande, relamantori lasteria, xe, ramande. Eu estou sentindo algo passar no meu corpo e entrando no corpo de alguém. Lorde Romacha Aramande, Aramande. Eu posso sentir o Ruach Hakodesh, o Espírito Santo, o Espírito. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que ingera uma fé, uma estrutura inabalável. E agora 3 homens, por nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, eles não se prostram à imagem que o rei Herodes construiu. Estes homens não se prostram à idolatria. Estes homens não se prostram a algo que foi construído ao homem.
que, apóstolo, eles não se prostram? Porque esses homens, eles eram judeus, e como judeus, eles adoravam ao Deus de Abraão, ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, ao Deus da descendência de Abraão, o Deus da Bíblia, o eu sou, o general de guerra, o santo de Israel, ou Jeová Jireh, ou Jeová Sabaoth, ou Elohim Yahvé Adonai Otsevaho, o Senhor dos exércitos. E agora esses três homens, eles não adoram a idolatria, eles não se prostram. E aí o rei chama e fala: pega aqueles três homens e leva eles para a fornalha de fogo ardente, porque eles não se prostram a me adorar. Por isso que eu entendo que a verdadeira adoração é para Ele, por Ele e para Ele. Não existe outro para adorar. Você entendeu agora o que é um verdadeiro adorador? É não se prostrar, é não adorar aos espíritos malignos, é não adorar aquilo que os espíritos malignos criou para que você tivesse uma cultura na tua cabeça, e que você tem que adorar aquilo, que você tem que dar a glória àquilo. É forte, né? É muito mais forte. É uma fé, é uma estrutura inabalável que Deus está formando. Mas Deus só vai ver a estrutura inabalável operando no seu interior. Preste atenção nisso. No seu interior só vai ter estrutura inabalável quando eu e você entender e se prostrar, adorar a Deus. Quando tudo dizer que não, quando tudo falar opa, aí Deus está dizendo assim: ó fogo, é no fogo que eu te formo, é no fogo que eu te forjo, é no fogo que eu te conheço, é no meu fogo. É no meu fogo que eu coloco você a um alinhamento e faço você viver o que eu quero. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para você que aconteceu comigo. Deus fez promessas para mim nos maiores tempos mais difíceis da minha vida. Eu vou te levar para a Europa, eu vou te conduzir às nações, eu estou te levantando como um avivalista, eu estou fazendo algo na sua vida, assim diz o Senhor. E chegava profecias, e eu olhava para aquilo e eu falava assim: Senhor, o que está acontecendo, Deus? Eu estou vivendo os piores momentos da minha vida, mais difíceis, de mais pressões, e agora você está dizendo que vai fazer algo na minha vida? É que tem pessoas aqui que você não consegue acreditar no que Deus pode fazer por você. Você está vivendo um tempo tão ruim, tão delicado, que não foi Deus que criou, que você está dizendo assim: ó, a minha fé, ó, parece que eu já perdi ela há muito tempo. Mas o Espírito Santo mandou hoje um profeta vir aqui para profetizar na sua vida. Ei, se prepara. Acho que eu vou repetir que você não entendeu. Depois que você passar dessa pressão, depois que você passar do deserto, depois que você passar do vale, depois que você sair de Nínive, depois que você for retirado de dentro da boca do peixe grande, depois que você se alinhar comigo, depois que você voltar à minha presença, depois que você fazer aquilo que eu quero, então se preparem e aguardem. Ei, Jesus, desceu uma informação lá do céu, eu preciso falar aqui. Eu falo, Jesus, Deus me disse assim: depois que eu formar neles a fé inabalável, aí eu vou acelerar o meu tempo na vida deles, entendeu? Aquilo que estava para acontecer e não aconteceu em anos, se prepara que vai acontecer em dias. Aquilo que estava preso, que não acontecia em anos, eu vou acelerar o meu tempo para trazer honra em favor e testemunho vivo. Lardo romantilir mi acalamanto, sheria mande.
Shalabarabababa. Rababababa. Shorialama. Rasta Sharamande. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Ei, acorda, 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 acorda. Para de olhar para o problema, levanta, faz disso um gatilho, fica de pé, se torne quem que eu quero que você se torne. Pare de chorar, pare de ficar cabisbaixo, pare de ficar triste, porque eu, o Senhor, hoje envio um anjo de guerra aí, meu irmão. Ah, Senhor! Para que definitivamente a fé que eu quero que você tenha e viva. Carto colantia fanto. Charalamande. Rilasteriande. No vento, ouve. Dentro do vento, sinta. Dentro do vento, sinta o vento. Mas espera aí, eu já estou no vento. Mas espera aí, eu já estou vivendo algo tão ruim na minha vida, como que agora o Senhor quer que eu veja o vento? É porque dentro do vento eu quero que você sinta o vento. É porque ainda dentro do vento eu quero te provar que eu estou no controle de tudo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não dorme. A palavra de Deus diz em Salmos que Ele não tosqueneja. Em seu favor no mundo espiritual alguma coisa está acontecendo hoje. Em seu favor no mundo espiritual Deus está dizendo assim: eu estou trazendo existência. Aquilo que não tinha sabor vai ter de novo. Ah, Jesus, vou falar. Estou vivendo um tempo de tristeza, vai ter alegria. Estou vivendo um tempo de escassez, vou trazer provisão. Alabara chorianda lamas racherilasteria mande. É no tempo que eu vou te formar na calabada rabachorianda lama remasteria charamande. Eu não sou de profetizar bênçãos materiais, mas está descendo testemunhos aqui. Choromanto fandarila ramande remasteria xeriandalama ramasteria andala xeriande ramande. Enquanto eu estou orando em línguas, eu estou vendo um exército. Lá cada rabadache rababababababababa rababababababa rabada calabada xoriandala mande xerianderia masteria ramande. Eu estou vendo um exército, está descendo anjos, está descendo anjos. Arde cormia lamanto robofanda rasta charamande. O Espírito Santo está dizendo assim, ó, eu estou trazendo existência, a existência daquilo que você não tinha. Então fique firme, deixa o vento vir, deixa as impossibilidades vir, deixa vir, pode vir pressão, pode vir, vem. Para finalizar agora essa live, preste atenção. Eu fui chamado para levar as pessoas a terem intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Eu fui chamado para destravar 9 dons e trazer o avivamento para a sua vida. Amanhã nós vamos ter a inauguração da segunda turma, chamado Formação nos 9 Dons do Espírito. E se você ainda não entrou nesse grupo de WhatsApp para se tornar um aluno, amanhã vai ter a inauguração, ainda dá tempo. É para vocês que não querem ser crente, que não querem ser apenas cristãos, querem se tornarem filhos de Deus, que carreguem os 9 dons do Espírito, que saiba ser usado por Deus como Deus usa o Cauê, vai te usar 7 vezes mais. E eu quero te ensinar nessa formação